Eu quero dizer para o pastor e para a pastora, que igreja maravilhosa, que lugar cheio da unção. Irmão, quando eu entrei ali, eu senti algo sobrenatural, uma unção sobrenatural sobre este lugar. Deus vai trazer sobre a vida de vocês um grande crescimento. Deus vai usar vocês como vocês nunca imaginaram. Quando eu entrei ali, eu senti algo tão gostoso. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. Posso ficar aqui? Amém? Para que nós podemos entender, vou ser bem objetivo na palavra, mas quando eu me converti algum tempo atrás, faz só apenas 9 anos que eu me converti, e entendi o propósito de Deus, comecei a fazer o trabalho, comecei com uma pequena célula, lá na casa da minha mãe, porque eu entendi, minha mãe, nós éramos todos católicos, e aí eu tentei ganhar minha família, não consegui. Quando eu consegui abrir uma célula, e a partir do momento que eu abri aquela célula na casa da minha mãe, Deus começou a nos usar com dons de libertação, de cura, e aí minha família nunca tinha visto aquilo. Quando elas começaram a perceber, claramente eles começaram a caminhar comigo. Quem tem família ainda que não se converteu aqui? Quero dizer algo, Deus vai te usar para converter eles, amém? E automaticamente minha família começou a enxergar isso. Minha família começou a caminhar, começou a vir querendo andar comigo, com a minha esposa. Mas só que claramente nós precisamos entender algo. Deus nos chamou para servir Ele, amém? E eu sou acostumado a falar algo. Quem está com sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Erga ela assim. Fala assim, eu sou o que a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu posso o que a palavra do Senhor diz que eu posso. E eu tenho o que a palavra do Senhor diz que eu tenho. O irmão que levantou a mão aí, fala para ele assim, o que você tem? Que a palavra do Senhor diz que você tem. Ele respondeu? Se ele não respondeu, fala assim, agora você vai ter a resposta. Amém? Abre sua Bíblia aí, em João 4:34. João 4, verso 34. Por que eu fiz declarando isso agora nesta noite? Por quê? Porque nós vamos usar muitos versículos bíblicos. Para você não ficar bravo comigo, você vai ter que manusear bem a sua palavra, a sua Bíblia, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e é realizar as suas obras. Vai lá em Lucas 5:32. Lucas 5, capítulo 5, verso 32. Todos acharam? Diga amém. Aquele que não achou, ajuda o irmão. Diz assim, eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Vamos lá mais um pouco à frente. Romanos 1, verso 6. Te garanto que está acabando, tá? Romanos 1, todos acharam? Verso 6 diz assim, e vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus? Fala para o irmão, tá só, você está entre os chamados para caminhar e servir a Deus. Aí em Romanos mesmo, vai lá no capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 18 ao 19. Do 18 ao 19, amém? Diz assim, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em temor humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Amém? Amém. Último capítulo que nós vamos falar
1 Coríntios 7, 22. Para que nós podemos entender, quando eu finalizar agora eu vou te explicar o porquê. Amém? 1 Coríntios 7, verso 22. Diz assim: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de... Fala para o irmão que está do seu lado, você. Ou seja, eu e você somos escravos de Cristo. Vamos fazer a obra do Senhor. Somos livres. Fala para ele, somos livres para fazer a obra do Senhor. Amém? Por que eu usei esses versículos? Porque nós devemos usar a palavra ao nosso favor. Eu não sei se você já pegou uma situação a qual nós se encontramos, e automaticamente quando eu estou passando uma grande luta, eu faço oração à palavra. Eu pego a palavra e oro em cima dela, declarando as promessas que o Senhor tem, através da palavra, na minha vida. Amém? Fala por irmão que está ao seu lado, glória a Deus. E eu vou falar algumas características que nos impedem a servir a Deus. Algumas características que nos levam a se recuar diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Muitos de nós, quando estamos a caminho para conquistar algo, algumas coisas se levantam. Quem já passou por luta aqui? Deixa eu ver. Automaticamente, muitos de nós, dependendo da luta que nós passamos, automaticamente a primeira palavra que vem na nossa mente: vou desistir, não aguento mais. É na vida, na célula, é na igreja, é no casamento. Essa mulher já não aguento mais, esse homem eu já não aguento mais. Mas porém, dependendo da situação a qual nós estamos, nós devemos orar em cima daquela palavra para que Deus traga a promessa que existe sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero falar algumas delas. Só tem graça para servir a Deus quem se sente livre. Fala para o irmão, você sente graça? Você se sente livre? Está disposto a servir a Deus? Fala para ele, você é livre. Se ele declarou amém, fala assim, dá 3 aleluias. Amém? Fala, eu sou livre da culpa e da condenação. Eu sou livre da opressão e da tristeza. Eu sou livre da escassez e da miséria. Eu sou livre da doença e da derrota. Eu sou livre da escravidão do pecado. Eu sou livre de Satanás. Amém? Aleluias. Abre sua Bíblia aí em Gálatas 5, verso 1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam e não se deixe submeter novamente a um jugo de... Fala para o irmão, você é livre. Se ele não deu aleluia, você cutuca ele e fala assim, você é livre. Aleluia. Se você quiser me acompanhar, eu vou falar alguns versículos. Vocês querem me acompanhar? Amém? Então abre aí Romanos 6, verso 6. Aleluias. Romanos 6, verso 6. Todos acharam? Amém? Diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do... Aleluia, ô igreja boa. Vai lá no verso 10 ao 13. Do verso 10 ao 13.
capítulo 6 ainda, amém? Todos acharam? Porque morrendo ele morreu para o pecado, uma vez por todos. Fala, uma vez por todos. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Por mim e por você. Continuando, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considera-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seu corpo mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereça-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Fala, eu sou livre para servir a Deus. Se você quiser anotar, eu vou falar algumas características de que nós somos livres. De repente, muitos de nós conhecemos pessoas que vira e mexe, ela passa por uma grande opressão, tristeza, medo. Quem tem medo aqui? Eu vou mostrar através da palavra que o Senhor tira de nós todo medo, amém? E muitos de nós passamos por alguma situação, nos deparamos, né? Eu passou como líder de igreja, nós passamos por muito disso. Muitos irmãos que pensam em desistir. Quem já pensou em desistir de tudo aqui? Tem irmão que pensa até em desistir da sua própria vida. Eu estava minha esposa fez um encontro kids, e eu estava lá participando, e nesse encontro kids tinha as crianças. Minha esposa fez uma pergunta, criança de 6 a 9 anos, ela fez uma pergunta para uma criança de 6 a 9 anos, ela não acorda cedo para trabalhar, ela não tem dívida para pagar, ela não tem nada, e ela fez uma pergunta, falou assim, quem já pensou em tirar sua própria vida? Umas 6 crianças levantou a mão, eu estava atrás, eu estava sentado, eu quase caí, eu fiquei com a minha perna bamba assim, eu não conseguia nem levantar da cadeira, eu falei, misericórdia, imagine uma situação, muitos de nós passamos por isso, e muito menos aquelas pessoas que já é madura. Antes de eu me converter, eu já pensei várias vezes em tirar minha vida. Eu falei, esse negócio não tem nada, nem Deus eu buscava. Mas a partir do momento que eu entendi o propósito de Deus, que eu enxerguei que eu sou livre, quando nós enxergamos que nós somos livres para fazer a vontade de Deus, e quando nós fazemos a vontade dEle, nós cuidamos daquilo que é dEle, Deus cuida de nós, Deus cuida dos seus. Deus fala assim, nós cuidamos daqueles que é dele, Ele cuida da nossa família, Ele cuida de tudo. Fala para o irmão, você está preocupado por quê? Descanse, o Senhor age. Fala assim, eu sou livre do cansaço e da opressão e da tristeza. Muitos de nós passamos um cansaço, hoje eu acho que eu não vou para o culto. Só eu penso assim? Não levanta sua mão, senão vai te expor. Mas muitos de nós se deparamos com isso. Chega naquele dia da cela, aí está aquela alegria, quando chega no dia da cela, ai meu Deus, eu acho que eu não vou até mandar uma mensagem para o líder. Aí o líder manda a mensagem na hora, põe até no modo avião, não quero receber a mensagem dele. Automaticamente o cansaço tem roubado a presença de Deus de nós. Abre sua Bíblia aí, Mateus 11, 28. Fala, eu sou, enquanto você vai abrindo, declara, eu sou livre do cansaço, da opressão e da tristeza. Acharam? Mateus 11, verso 28, diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos... Aleluias. Abre sua Bíblia aí em Salmo 37, 4. Pastor, acho que eu vou sair daqui, os irmãos vão querer até me bater, pastor. Ainda bem que eu trouxe bastante gente aqui comigo. Salmo
37, verso 4. Todos acharam? Diz assim: deleta-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Fala para o irmão, como é bom. Como é bom declarar a palavra sobre as nossas vidas. Veja, dependendo da situação a qual nós estamos, sabe, a situação a qual nós se deparamos todos os dias, somos ser humano. Se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Se os seus discípulos passaram por alguma situação, nós também passaremos. É igual eu falo para os meus líderes, depois eu apresento essa equipe que veio, amém? Me perdoa, mas no final eu apresento vocês. E eu sempre falo para eles, claramente, muitos de nós nos deparamos com situação, a primeira palavra que vem na nossa mente é: vou desistir. Nunca vem a palavra na minha mente, eu vou começar a declarar a palavra sobre a minha vida. Irmão, tem um irmão para essa situação, há muito tempo atrás, quando eu e minha esposa nos convertemos, e automaticamente era 3 horas da manhã, o telefone tocava, para apagar fogo na família, para ir lá orar, demônio se manifestou, e pessoas ligavam, e nós tínhamos o prazer de fazer isso. Eu estou ficando velhinho, você vai delegando para outros, né? Para mais novo, ó, vai lá fazer essa visita. E automaticamente nós se deparamos com cansaço. O cansaço tem paralisado muitas pessoas. Muitos de nós chegam às 5 horas da manhã, quando desperta o relógio para levantar, vou dormir mais 15 minutos. Aí esses 15 minutos você coloca vai mais um pouquinho. Aí quando levanta correndo, atrasado, já bica, dá um bico na perna da cama, já rola para um lado. Aí fala que o diabo está se levantando. As coisas estão ficando ruins. E quando nós se levantamos naquele momento que acorda, irmão, eu vou levantando, orando em línguas, e automaticamente vou escovando dentes, lavando o rosto, orando em línguas, clamando ao Senhor. E aí eu tiro um tempinho antes de sair, falo: Senhor, guarda meu dia, Senhor, venha na frente, Senhor, guarda minha família, e saio para fazer minhas atividades. Mas muitos de nós, o tempo não tem deixado nós buscar cada vez mais no Senhor. Amém? Segundo, fala segundo. Eu sou livre da culpa e da condenação. Abre sua Bíblia aí em Hebreus 10. Acharam? Hebreus 10, 22. Todos acharam? Amém? Chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Vai lá mais um capítulo, Romanos 8. Quem de vez em quando pode continuar procurando. Você se depara com uma situação, se sente culpado, você acha que você vai orar, Deus não vai responder, você se sente julgado, você fala: meu, Deus não vai responder, porque eu não fiz do jeito certo, eu não orei hoje, um monte de culpa e condenação vem parando, ela paralisa a pessoa, ela não deixa ela avançar, porque a culpa e a condenação, ela deixa nós parado. Amém? Todos acharam? Capítulo 8, verso 14. Queria ter a mente igual do pastor Dênio. O pastor Dênio fala versículo, capítulo e... Né, pastor? Cadê o pastor? E você fica ali e fala: meu, que maravilha, eu estou aprendendo, logo logo eu chego lá. Amém? Todos acharam? Amém. Verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorrisão para ele. Se for a sua esposa, dê um sorrisão para ela. Fala assim: eita mulher linda, eita homem lindo.
Se for seu amigo, fala: eita, pessoa linda. E se ela não for linda, profetiza. Amém? Olha lá no verso 1, capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em? Porque não andam segundo mas segundo o Espírito. Posso ouvir uma salva de palmas e uma glória a Deus? Fala assim, põe a mão assim no seu coração, fala assim: eu não ando. Vai ficar melhor. Fala, bate assim, ó, não com muita força, senão deixa você ouvir o barulho. Aí. Fala assim: eu não ando segundo a minha carne, mas segundo o meu espírito. Amém? Terceiro, fala: eu sou livre da escassez e da miséria. Ela não faz parte da minha vida, da minha família, porque eu sou próspero, eu sou mais que vencedor, e eu sou justo. Abre sua Bíblia aí. Salmo 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Todos acharam? Amém. Os irmãos aqui, eu preciso convidar vocês para ir para lá, porque lá é uma briga, viu? Lá eu tenho orado para os iPad, iPhone parar, só para eles usar a Bíblia. Estou brincando, amém? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se deitem no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, aleluias. Tem 50 versículos, capítulo aqui, irmão. Só falei esse daí, tá bom? Vamos para o quarto. Livre da derrota. Falei: eu sou livre da derrota. Fala para o outro irmão que está dizendo: você é livre da derrota? Fala assim: você é um grande guerreiro? Você é um lutador? Ou você é daqueles que quando está numa luta, fala assim para ele: ou você é daqueles que quando está numa luta, fala: ó vida, ó rosa, ó azar, nada dá certo para mim. Será que nós somos desse tipo de guerreiro? É igual o pastor Daniel fala de lá de Minas, que ele é de Minas: tô fraco, aquela galinha pretinha e branquinha, ela fica: tô fraco. Ou será que nós somos daquele que quando as coisas se levantam, os gigantes se levantam, nós demos aquela descansadinha, o gigante se levantou, aí, opa, o gigante se levantou, misericórdia. Ou nós vamos para cima do gigante? Amém? Ele pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. Fala: eu sou livre da derrota. Abre sua Bíblia aí em Romanos 8, do verso 31 ao 39. Para que... eu gostei de pregar aqui, viu, pastor? Aleluia. Os irmãos têm um coral muito bom na hora de ler. E eu vim orando, falando com Deus sobre essa palavra que eu ia ministrar. E eu queria que os irmãos compartilhassem, porque
quando nós declaramos através da palavra, ou seja, se nós oramos, oração à palavra, porque a Bíblia diz que nós não convenhamos, não sabemos orar, e automaticamente eu posso usar a palavra em cima da minha oração, pegar um versículo bíblico e orar em cima, e declarar sobre a minha vida, porque quando eu faço isso, eu entendo que o Senhor está respondendo, eu entendo que eu estou declarando. Se o inimigo se levantou, automaticamente, é através da palavra que ele vai se submeter, amém? Todos acharam? Amém. Eu vou ler, quando eu parar os irmãos me acompanham, amém? Que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, como nós não dera também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de? Deus. É Deus que os justifica? Quem o condenará? Quem o condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Fala por irmão que está ao seu lado, glória a Deus. Glória a Deus. Quem nos separa do amor de Cristo? Alguns versículos, então eu vou ler a minha. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa nos separa. Aleluia! Dá uma salva de palmas. Não há nada que separa você do amor de Deus. Não há tristeza, não há angústia, não há nada que nos abala, porque o Senhor está conosco, Ele intercede. Lá no começo nós entendemos que Ele intercede por nós todos os dias. Fala para o irmão, que privilégio. Antigamente, o sumo sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele tinha que entrar no tabernáculo para levar, tem até um aqui, para levar o sacrifício da nação, o pecado da nação. Ele levava o sacrifício a Deus, perante Deus. Só que algumas coisas me chamam a atenção, porque ele não entrava como nós vamos para qualquer lugar. Ele amarrava uma corda na sua cintura, amarrava um sino no seu pé, e automaticamente ele entrava, eles iam dando corda, ia soltando, e ele entrava. Se ele fizesse algumas coisas erradas naquele momento, Deus já foi para a glória. E aí tinha que pegar a corda e só o outro ano. Mas hoje o véu se rasgou, e eu e você temos livre acesso. Todo momento podemos chegar a Deus. Fala, por isso, eu sou livre da derrota. Aleluia. Fala, eu sou livre da doença. Abre sua Bíblia aí em Isaías 53. Pastor, cadê o pastor? Horário? Está no horário? Isaías 53, verso 2 ao verso 5. Aleluias. Todos acharam? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra, não tinha beleza nem formosura
olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentando nosso trabalho, e como um de que os homens escondiam o rosto, eram desprezados, e não fizemos deles caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas e as nossas levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas e moído por causa das nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Fala para o irmão que está do seu lado aí, existe alguma dor aí? Fala para ele, Jesus já levou na cruz. Amém? Vai lá em 1 Pedro 22, verso 24. 1 Pedro 2, verso 24. Todos acharam? Diz assim: levando ele mesmo o seu corpo aos nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste. Sabe, tem momentos, e outra versão está de. Não vou falar só dessa. Amém? Em muita situação nós se deparamos, automaticamente nós, eu estou com tanta dor, minha perna, minhas costas, meu braço, minha dor de cabeça, meu não sei o que, aí tem gente que quando está tanto falando de você até sente dor no lugar da pessoa. Aí você fala, meu Deus, aí já sei, até sei não está doendo. Irmão, nós tivemos uma experiência esses dias, fazendo casa de paz, nós ganhamos uma família inteira. Irmão, eu já vi Deus fazendo milagre, mas igual Ele fez nessa família, eu nunca vi. Uma senhora, ela toda destruída espiritualmente, financeiramente, tudo quebrado, ela tinha muitas coisas, muitas casas, perdeu tudo, e ela entrou numa enfermidade que ela ficou de cama, ela não andava. Eu não me recordo a enfermidade, ela foi até dar num culto esses dias. E aí essa mulher estava enferma, e primeiro dia que eu cheguei lá, aí eu falei assim, pastor, vai ter uma casa de paz, a mulher está doente. Você já imagina, a pessoa está doente, deve ser alguma coisinha simples, vamos lá orar. Aí cheguei lá, a mulher estava deitada na sala dela, era um monte de condomínio, de apartamento, ela estava deitada lá. Aí quando eu cheguei, eu olhei, aí eu falei, meu Deus, o que Deus quer fazer nesse lugar? Irmão, no primeiro dia que nós ficamos lá, houve um quebrantamento, um choro, e mover de Deus. E aí nós sentimos, estava eu, minha esposa e algumas pessoas, e eu senti naquele momento, Deus movendo, trazendo cura. E no segundo dia que eu chego lá, quando saímos de lá, ela foi carregada até o seu quarto, colocada na cama. Ela não andava, ela usava fralda. No segundo dia que eu cheguei lá na casa de paz, quando eu cheguei na porta, pode pegar o carregador fazendo favor? Está aí embaixo. E quando nós chegamos na porta, aquela mulher foi nos receber com uma bengala. Andando difícil, mas ela foi. Porque na semana ela foi curada. E nós saímos de lá na quarta, até domingo ela tinha sido curada, mas só que ela não ligou, não falou nada. E automaticamente, quando nós saímos de lá, ela recebeu essa palavra que nós ministramos. E vai ver ali, E automaticamente, aquela mulher recebeu uma cura. No segundo dia ela estava andando com uma bengala. No terceiro dia, a família toda veio ver o milagre de Deus. No terceiro dia, ela já estava andando normal. No quarto dia, ela já estava quase correndo.
E no 5º dia, nós fizemos uma grande festa lá, veio a família toda, e começou a vir pessoas com enfermidade. E nessa última, que Deus trouxe um milagre, até aquele baixinho baterista estava lá conosco, ele me acompanha em todo lugar que eu vou agora. E automaticamente, tinha uma jovem, que ela teve um câncer, ela teve um filho, uma filha, né? Teve não, né? Não chegou até, ela teve um câncer e o médico sugeriu que ela tirasse o filho, senão ela morria ela e o filho. E ela perdeu, e o médico falou, olha, você nunca mais vai poder ter filho. E num dia que nós estávamos orando, nós começamos a falar que aquela mulher pediu algo. E a minha esposa, quando ela viu ela, no primeiro dia, minha esposa nunca tinha visto aquela mulher, ela viu ela com o nenê. E ela viu, e tipo assim, na hora de ir embora, ela falou assim, tchau, 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 e foi indo embora. Na hora que ela estava saindo, minha esposa olhou e falou assim, mas você não vai levar o bebê que estava na sua mão? Ela olhou para minha esposa, não respondeu, ela caiu o semblante dela, ficou triste. Aí todo mundo ficou olhando para minha esposa assim, mas ela não tem bebê. Não, eu juro que eu entrei aqui, eu vi ela com bebê. Se ela não tem, eu quero declarar na vida dela, ela vai ter um nenê. Aí ninguém falou nada quando saiu e começaram a contar o testemunho dela. Na última casa de paz que nós fomos agora, que é na casa de um parente dela, porque já acabou aquela, ela chamou para ir na casa de outro parente. Nós chegamos lá, foi segunda, né? Na segunda-feira, aí nós estávamos lá, quando ia começar, ela falou assim, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Aí nós ficamos olhando, nem imaginava. Eu estou grávida. Aí eu, aleluias. Então, desde o começo que nós começamos naquele lugar, Deus começou a mover. Amém? Falei, eu sou livre do medo. Quem tem medo aqui? Deixa eu ver. Rapaz, fala para o irmão que levantou a mão, fala, você tem medo do quê? Ah, você é livre. Tenha medo não. Tem uns irmãos aqui, eu não vou apontar, mas tem medo de barata, viu? Tem uns irmãos aí que... Amém? Abre sua Bíblia aí, 1 João 4:18. Finalizando, pastor. 1 João 4, verso 18. Aleluias. Todos acharam? Vou falar em duas versões, amém? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Outra versão, no amor não há, pelo contrário, o perfeito amor expulsa porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse irmão que levantou a mão fala assim, agora eu declaro sobre a sua vida o aperfeiçoamento do amor de Deus, porque você é amado, você é amada de Cristo. Amém? Conclusão. Pensei que vocês iam fazer. Acaba logo. Amém? Jesus Cristo viveu livre de todo jugo do diabo e da carne nos seus dias de vida terrena e serviu a Deus com alegria, amados. Seja como Cristo, servimos a Deus com alegria, livre de todo jugo que não provém dele. Aceite tão somente o jugo de Jesus, que é suave, e o seu fardo que é leve. Amém? Eu gostaria que ficasse de pé. Eu gostaria de orar por você. Sabe, muitos de nós nos deparamos com certas situações ao qual nos deparamos no dia a dia, e automaticamente essa situação que nós se deparamos bate tristeza, bate angústia, bate vontade.